Michael Jordan. O que será que passava na mente desse que para muitos é considerado the GOAT, the greatest of all time, o maior jogador de basquete de todos os tempos? Como é que foi a infância dele e como é que talvez eventos que aconteceram na infância dele possam ter contribuído ou não para ele se tornar o Michael Jordan? Michael Jeffrey Jordan, nascido em 17 de fevereiro de 1963. Nasceu em Nova York, no Brooklyn. E assim que nasceu, sua família acabou se mudando para Carolina do Norte. O quarto filho de uma família de 5 filhos, 7 ao todo, contando com pai e mãe. Quem foi a família de Michael Jordan? James foi o pai do Michael Jordan. Ele sempre gostou de esportes e incentivou que seus filhos praticassem esporte. Dolores foi a mãe do Michael Jordan. Ela queria sempre que os filhos estudassem. E para uma família de 5 irmãos, eles precisavam ser um pouco duros para que os filhos conseguissem fazer as lições de casa e pudessem ir bem na escola. Incentivado pelo pai, o seu irmão mais velho, Larry, gostava muito de esporte. O esporte que o pai deles, James, mais gostava era o beisebol. Porém, o esporte que Larry mais gostava era o basquete. Larry jogava muito basquete, ele realmente era muito bom. Porém, o Larry só não se tornou jogador de basquete profissional porque no nosso sistema de medida ele ficou com 1,76 m. 1,76 m para os padrões da NBA é muito pouco. Então o Larry era 1 ano mais velho do que o Jordan. E esse 1 ano, quando se é criança, essa diferença pode ser um pouquinho grande no desenvolvimento, até porque cada organismo se desenvolve com um ritmo específico. Com 7 anos de idade, Michael e Larry já estavam jogando basquete o tempo todo. O pai deles, inclusive, construiu uma quadra de basquete em casa para que eles pudessem praticar o esporte com frequência. Apesar do James gostar mais do beisebol, Larry gostava mais do basquete e Jordan tinha no seu irmão mais velho o seu rival. Era com ele que ele jogava todos os dias basquete, porque era ele o primeiro atleta, o primeiro jogador com quem ele estabeleceu uma rivalidade. E Larry não ficava atrás. Larry era melhor do que o Jordan, ele jogava melhor do que o Jordan, ele era mais velho que o Jordan, ele foi mais alto que o Michael Jordan, ele foi mais forte do que o Michael Jordan, ele foi mais técnico do que o Michael Jordan, porque o Jordan não sabia jogar ainda. O Larry levava vantagem sobre o Jordan. Então desde cedo o Michael Jordan teve que lidar com atletas maiores, atletas mais fortes e aprender a apurar a sua técnica para poder jogar contra jogadores mais imponentes fisicamente. Larry fazia uma coisa que toda criança gosta de fazer: ele provocava Michael Jordan. Ele sempre provocava o Michael Jordan e eles ficavam provocando um ao outro o tempo todo, em casa, nas refeições, indo para a escola, e eles ficavam se provocando o tempo todo sobre quem ganhou, quem perdeu, como é que foi. E Larry era declaradamente o preferido do pai James. Então desde cedo, Jordan talvez tenha percebido que cair nas graças do pai pelo esporte seria uma forma de ser mais visto. As curiosidades também que podem ter influenciado a vida do Michael. Aos 7 anos de idade, o Michael Jordan foi nadar com os amigos. Eles estavam nadando no mar e um amigo especificamente se assustou com a maré, o repuxo ali. E ele entrou em pânico, e nessa de entrar em pânico, engoliu água, tentou agarrar o Michael Jordan. E nessa de tentar agarrar o Michael Jordan, se desvencilhou dele. Isso assustou muito o Michael Jordan, e ao tentar se desvencilhar dele, no momento seguinte, um amigo dele tinha ido. Faleceu. E essa foi a primeira experiência com a morte que Michael teve. E a gente sabe
Vários estudos falam muito sobre o impacto da morte nas crianças, adolescentes e como isso será que impactou a vida do Michael Jordan. Porém, as experiências dele com a água não pararam por aí. Com 11 anos de idade, ele foi para um camping de beisebol e lá nesse camp estava nadando, quase se afogou. Alguns historiadores aí dizem que Michael sofreu aí uma fobia de água, se desenvolveu aí ao longo da sua vida, porém ele tinha medo que pessoas descobrissem, que pessoas tirassem sarro dele. Parece que essa coisa do tirar sarro ou não querer que o outro tire sarro dele influenciou bastante Jordan na sua carreira. Inclusive, mais pra frente, a gente vê que Jordan tá sempre no trash talk, falando pros jogadores, desafiando, tirando sarro deles e não permitindo que tirassem sarro do próprio Michael Jordan. Mais pra frente na vida dele, uma namorada do Michael também teve uma questão com água. O que você acha que esses fatos influenciaram para que o Michael Jordan se tornasse o que para muitos seria o maior de todos os tempos? Comenta aqui, fala para mim qual que é a tua visão sobre isso, o que você imagina que possa ter influenciado enquanto o Michael crescia para que ele desenvolvesse esse instinto matador aí. Manda aí nos comentários, dá um like nesse vídeo, manda para os teus amigos e aí me diz quais outros atletas você gostaria que eu falasse aqui.